Bom dia. Então, vamos dar início a mais uma disciplina do nosso curso, né? UTI aplicada à enfermagem. Essa disciplina será em 4 encontros. Logo no final de cada encontro, eu vou postar a aula escrita e o exercício. Então, o que seria UTI? UTI seria Unidade de Terapia Intensiva. É o local utilizado para prestar cuidados diretos a pacientes que precisam de assistência 24 horas, prevenindo a evolução do seu estado clínico para o estado crítico devido ao acometimento de órgãos vitais ou de outras estruturas, evitando-se o comprometimento vital. Então, antigamente, quem ia para a UTI era um paciente que ele estava desenganado, né? Mas hoje a gente sabe que tem certas cirurgias que elas exigem que o paciente vá para a UTI. Como? Que tipo de cirurgias são essas? Cirurgias neurológicas, as cirurgias cardiovasculares, cirurgias plásticas, né? Que são cirurgias em que o paciente precisa ficar em observação e restabelecer o seu equilíbrio vital. Então, para ter uma UTI, a UTI ela deve dispor de uma área física e de instalações. Então, essa área física ela deve proporcionar observação individual e de conjunto para os pacientes. Então, sempre a equipe de enfermagem fica ali no centro e os leitos de UTI ficam ao redor, né? Então, para melhorar a observação de todos os pacientes. Outra coisa, não existe distinção de UTI masculina e de UTI feminina. Então, é para ambos os sexos, né? Ela deve ter o fácil acesso, deve ter no mínimo 5 leitos, cerca de 5 a 10% dos leitos hospitalares devem ser disponibilizados para a UTI. Se eu tenho um hospital com 100 leitos, ele deve ter de 5 a 10 leitos para a UTI. Então, a UTI adulto deve dispor de uma área de 14 metros quadrados no mínimo, a UTI pediátrica de 12 metros quadrados no mínimo e a UTI neonatal deve dispor de 5 metros quadrados no mínimo. Tem que ter também a área para descanso de enfermagem, tem que ter um balcão com pia para preparo de medicamentos, banheiro para pacientes, copa, divisória entre os leitos. A gente sabe que os leitos vão ficar ali todos próximos, mas tem uma divisória entre um e outro. Os materiais e equipamentos, nós devemos ter um aparelho de fototerapia, no caso da UTI neonatal, né? Para fazer o tratamento da icterícia neonatal. Um aspirador a vácuo, aparelho móvel de raio-x, bomba de infusão, sendo uma por leito, uma cama de UTI com grades laterais, capacetes para oxigenoterapia, um por paciente, um carro de ressuscitação, um cilindro de oxigênio, glicosímetro, kit CPAP, que é o kit utilizado para restabelecer a respiração do paciente, né? Máscara para nebulização. Os recursos humanos, nós devemos ter aquele pessoal que vai trabalhar dentro da UTI. Quem são? Deve ter uma equipe multiprofissional. Devemos ter um médico-chefe, um médico diarista não plantonista, um médico plantonista por 24 horas na UTI, um técnico de enfermagem para cada 2 leitos. Se eu tiver 10 leitos dentro da UTI, eu tenho que ter 5 técnicos de enfermagem. E um enfermeiro por turno de trabalho por 24 horas na UTI. Lembrando, a distinção é um enfermeiro por turno de trabalho e técnico são 2 para cada paciente, um técnico para cada 2 pacientes. Então, qual é o perfil do paciente da UTI? Então, a gente sabe que aquele paciente da UTI, ele tem sentimentos como impotência, fragilidade, frustração, né? Principalmente se ele estiver consciente. Então, é necessário que a equipe dedique um tempo suficiente para interpretar as necessidades dentro desses sentimentos. Então, a doença não atinge só o estado físico e emocional, como também o de toda a família. Então, a família fica até mais preocupada do que o próprio paciente que está na UTI, né? Claro, porque já foi criada aquela ideia de que o paciente que está na UTI é um paciente grave. Então, a família ela requer mais um cuidado ainda redobrado. Lembrando que na UTI tem também as rotinas. Não pode ficar acompanhante, a não ser que o paciente tenha mais de 60 anos, né? Que é direito dele, do idoso, de ter seu acompanhante. Mas fora isso, o acompanhante vai fazer parte da visita normal. E outra coisa, uma visita 1 hora por dia. Tem que ter os horários, né? Os horários estabelecidos. Então, critérios para a admissão do paciente e a alta na UTI. Então, é o paciente do estado crítico para grave,
É um paciente de alto risco, né? Porque ele acabou de fazer uma cirurgia. Cuidados apropriados na unidade. Então, cuidados pós-operatórios, pacientes que não reagiram bem à cirurgia ou risco de complicações, pacientes com enfermidade cardíaca aguda, como eu já falei, nas doenças cardiovasculares, pacientes com insuficiência renal aguda por ingestão de substâncias tóxicas ou por traumas, pacientes com problemas sérios de fluidos ou eletrólitos, paciente de emergência séria sofrendo coma, choque, hemorragia, perturbações respiratórias ou convulsões. Então, são esses pacientes que vão utilizar, que vão dar entrada na UTI, fazer a admissão na UTI. Então, os protocolos de UTI, ele trata de cuidados prestados ao paciente na rotina, no momento da sua admissão. Então, que protocolos são esses? Para que é que serve? Então, é de responsabilidade da enfermagem, o diagnóstico do paciente e demais cuidados. Então, determinar o plano de condutas e a prescrição de enfermagem com base na avaliação do paciente, distribuir e orientar as atividades para a sua equipe de acordo com o plano de cuidados estabelecidos e a escala de serviço, avaliar a assistência de enfermagem prestada, assim como seu registro em prontuário, avaliar os cuidados prestados na rotina e coordenar o atendimento de enfermagem em situações de emergência, prestar os cuidados especiais aos pacientes, oferecer apoio e orientação aos familiares sempre que necessário. Então, se faz esse protocolo justamente para isso. Quando você dispor dos cuidados do paciente, você poder informar até para a família, né? Esse cuidado, essa assistência de enfermagem que está sendo realizada com o paciente que está internado na UTI. Zelar pelas condições ambientais de segurança ao paciente e à equipe, manter organizado e completo o carro de emergência na unidade, orientar e avaliar a equipe na utilização adequada do equipamento, materiais permanentes e roupas, solicitando a reposição e manutenção quando necessário. Então, tudo você sabe que a equipe de enfermagem ela tem que estar ali no ponto para fazer esses cuidados, né? Porque a gente sabe que a equipe de enfermagem não deixa de ser o carro-chefe nos cuidados do paciente. Supervisionar e orientar a equipe de enfermagem e o agente de transporte nas transferências, altas, óbitos e remoções do paciente, realizar a passagem conjunta de plantão com o médico da UTI para a definição dos objetivos de plantão em 3 períodos, notificar ocorrências adversas ao paciente, propondo soluções e orientando a equipe na resolução dessas, né? Então, os protocolos eles servem justamente para você sistematizar a assistência, quer dizer, deixar ali as condutas adequadas que você vai prestar ao paciente, né? Então, para facilitar o serviço de enfermagem. Manusear corretamente os equipamentos de sua competência, estar ciente do caso clínico através da troca de informação com o médico da UTI, decidir sobre a permanência de acompanhantes dentro da UTI fora do período de visitas. Então, é para isso que servem esses protocolos. Então, quando se for preparar o leito de UTI, deve-se levar em conta a limpeza da unidade, que será feita pela equipe da limpeza e supervisionada pelo enfermeiro do setor de higienização. Então, deve ser feita aquela limpeza concorrente, que é a limpeza diária, e deve ser feita também a limpeza terminal, quando o paciente deixa o leito, né? Então, a cama será de responsabilidade do técnico de enfermagem, que deverá proceder seguindo as técnicas de arrumação da cama, aquelas técnicas que a gente aprendeu lá em Fundamentos, né? Os equipamentos devem ser testados e instalados no paciente, de acordo com a indicação. Os elementos de suporte são os acessórios que permitem a colocação de soros, bomba de infusão. Então, tudo é da responsabilidade do técnico de enfermagem, que deve compor desses equipamentos, né, antes da utilização pelo paciente. Então, o prontuário do paciente ele é composto por uma série de impressos gráficos, aos quais se recolhe os dados clínicos do paciente, resultados de exames, evolução e prescrição médica, e serve de orientação aos especialistas e à equipe de enfermagem acerca de sua evolução. Então, o prontuário do paciente, a gente sabe que é o documento legal que o paciente tem na unidade hospitalar. Esse documento, ele nos requer, ele requer direitos ao paciente. O paciente ele tem direito de olhar para o prontuário, ele tem direito de ver o prontuário dele, a família tem direito de ver. Ali é onde vai estar sistematizada a assistência de enfermagem, ali é o documento legal, o que é que tem mais no prontuário? A medicação que o paciente vai utilizar, o horário das medicações, que é distribuído pela enfermagem, né? As anotações sobre o paciente, sobre o plano de cuidado do paciente. Então, ele deve ser preenchido de maneira clara, concisa, legível, conter os dados do paciente, identificação do paciente, antecedentes pessoais, familiares, exame físico, diagnóstico confirmado presuntivo, os relatórios de toda a equipe de enfermagem, médica, de nutrição, fisioterapia,
de técnico de enfermagem, o gráfico dos sinais vitais, o de balanço hídrico e dos exames complementares. Então, esse documento, que é o prontuário, ele deve ser informado ao paciente. Então, ali é o documento que vai ter toda a assistência que o paciente vai ter durante a estadia dele no hospital. Então, a admissão é a entrada do paciente na UTI. Então, para isso, tem que ter os critérios de admissão. Que critérios são esses? A monitorização e cuidados constantes, a necessidade de ventilação não invasiva, as drogas vasoativas endovenosas, né, que ele vai utilizar, necessidade de tratamento de arritmias cardíacas, pacientes com diagnóstico de AVC, de AVC hemorrágico ou isquêmico, paciente com diagnóstico de falência de um ou mais órgãos. Então, ao admitir o paciente na UTI, deve-se conferir toda a documentação padrão exigida pela instituição, fazer a anotação no livro de admissão, conferir ou abrir os prontuários, avisar a farmácia, serviço de nutrição e a tesouraria. Não deixa de ser igual à admissão hospitalar, né? Lembrando que a UTI é um mini hospital dentro do hospital. Então, prestar esclarecimento à família quanto às normas de funcionamento da unidade, acompanhar o médico no exame clínico do paciente, verificar os sinais vitais, retirar as roupas pessoais, as roupas pessoais, as joias, acessórios, entregar à família, vestir o paciente com a roupa da unidade, verificar um acesso venoso, periférico ou central, preparar material e auxiliar no procedimento, anotar na folha de admissão a data, a hora, condições do paciente, a unidade de procedência do paciente. Então, são procedimentos que já são utilizados na hora que o paciente vai dar a entrada no hospital. Só que na UTI você vai ter que fazer tudo novamente. É um prontuário que você vai abrir lá dentro da UTI, né? Então, a transferência e a alta é a saída do paciente da UTI. Não significa o fim do tratamento, né? Mas a estabilização do quadro do paciente e a transferência para a unidade de internação em que ele possa dar continuidade ao tratamento. Então, segue os mesmos passos da alta hospitalar, aquele procedimento que a gente viu em fundamentos. A unidade deverá ser avisada. O transporte deverá ser feito pelo pessoal especializado. Deve ser avisado a família, o serviço de nutrição e a tesouraria. Deve ser feita a anotação no livro de enfermagem, como a data, o horário, a unidade para onde será encaminhada e fazer a evolução de enfermagem. Por que a gente deve avisar? Porque no momento que eu vou avisar, eu vou estar dispondo no hospital de mais um leito de UTI que poderá ser utilizado para quem está precisando. Então, deve ser informado. Então, minha gente, em relação à UTI, o que é que eu posso esclarecer aqui nessa aula? Que a UTI seria um mini hospital dentro do hospital. Quem vai utilizar a UTI? Pacientes que saíram de cirurgias cardiovasculares, cirurgias neurológicas, cirurgias plásticas, cirurgias renais, né? Pacientes que desequilibraram o quadro, né, vital. Então, esse paciente não significa que ao entrar na UTI, ele vai precisar ficar por lá, ou então morrer, um paciente que seja grave. Não, a gente tem que tirar isso da cabeça do povo. Paciente da UTI é um paciente, claro que vai ter aquele paciente que vai entrar em coma, né? Esses daí são os mais graves. Mas que não obrigatoriamente o paciente que vá para a UTI seja um paciente que tenha que morrer, né? Não. É um paciente que vai ter que estabilizar o seu quadro clínico. Para isso, ele vai ficar de algumas horas até dias. Quem vai dizer o horário, o dia de saída e o horário dele da UTI é a estabilização, né? Quanto mais cedo ele estabilizar o seu quadro, mais rápido ele vai sair da UTI. Porque a gente sabe que uma diária de UTI, ela é muito mais cara do que a diária hospitalar. A gente sabe que lá na UTI tem equipamentos, né? Tem pessoal especializado, esses equipamentos que são caros, a bomba de infusão. A bomba de infusão, ela vai controlar o gotejamento dos soros, dos medicamentos, da alimentação do paciente. Nós vamos ter o aparelho que vai monitorizar a pressão arterial direto dele ali na UTI. Então, assim, são mais caros. Os equipamentos da UTI são bem mais caros
onde uma diária de UTI, ela vai variar de 2 até 10 a 15 mil reais. Então, a diária é muito cara. É muito caro manter um paciente na UTI. O pessoal que vai trabalhar na UTI é o pessoal especializado. É um pessoal que se capacitou em UTI, né? Um médico intensivista, o enfermeiro, ele também se especializou, o técnico de enfermagem. Então, a mão de obra também vai ser mais cara. Então, uma diária de UTI, ela é cara mesmo. Então, para a gente entender esse primeiro momento de se estar na UTI, é preciso que a gente entenda, acima de tudo, quem realmente vai para a UTI. Então, a gente sabe que é um enfermeiro, o recursos humanos, que vai trabalhar na UTI. Um médico diarista, um médico plantonista, um médico intensivista, né? A enfermeira, que vai ser uma por plantão diário. Tipo, eu tenho uma por plantão dia e uma por plantão noite, noturno. Os técnicos, ele já vai variar. É cada 2 pacientes, um técnico de enfermagem. Se lembrem disso, tá? E agora eu vou postar o exercício, a aula escrita e boa aula. Não deixem de ler o material, tá certo? E boa semana a todos. Semana que vem tem mais, tá bom? Muito obrigada e bom dia.